Sejam bem-vindos ao PodPed. Ela é a Gabi e eu sou a Linelli. E essa é a sua nova rede de apoio. Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós temos um convidado super especial, que já é da casa, Dr. Eduardo Garcia. Muito obrigado pela presença. Olá, meninas. Prazer sempre enorme estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós escolhemos um tema que é de extrema importância, que todas as mães têm que assistir esse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desconforto respiratório. O que é, como identificar e o que fazer. Muito Curto e bom. grosso. É assim, o desconforto respiratório na criança é um tema muito importante, porque a grande maioria dos casos de parada cardiorrespiratória na infância tem como principal motivo o desconforto respiratório. A gente sabe que a criança, mais do que adulto, o metabolismo da criança é um metabolismo muito mais acelerado. O combustível para o nosso metabolismo é o oxigênio. Então, para um metabolismo que é mais acelerado, muito mais vigoroso do que de um adulto, precisa de mais oxigênio. Então, aquela criança com algum tipo de patologia respiratória, seja uma pneumonia, seja um quadro respiratório alto, uma laringite, alguma obstrução por corpo estranho, alguma coisa assim, o fato de você diminuir um pouquinho o nível de oxigênio na circulação já pode levar a problemas drásticos para a criança. É muito mais fácil a gente tratar uma parada respiratória na criança do que uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca. As consequências de uma parada cardíaca na criança é muito maior, muito pior, né, do que uma parada respiratória em si. Então, por isso que é um tema muito importante para a gente discutir aí, para a gente saber como lidar, para a gente saber, acho que mais do que saber como lidar com uma parada com um desconforto respiratório, é saber reconhecer. Identificar. Eu acho que aqui o intuito principal do vídeo é a mãe que está assistindo saber que o seu filho está cansado. Quando a gente fala desconforto respiratório, às vezes tem gente que não entende, mas é quando a criança está cansada, Exatamente. que ela está precisando de um apoio, um suporte, seja medicamentoso ou Exato. Oxigênio, né? O que é o desconforto respiratório? É a dificuldade de respirar. Agora, o motivo, aí a gente pode ficar aqui a manhã inteira, a tarde inteira conversando, que pode ser diversos tipos de padrões respiratórios anormais. Às vezes, uma doença neurológica pode fazer uma respiração errada, pode diminuir o nível de oxigenação no sangue. Às vezes, um corpo estranho, por uma obstrução mecânica, pode também diminuir a oxigenação, levar a uma baixa oxigenação no sangue. Uma pneumonia. Até algumas doenças, como diabetes, né? A complicação da diabetes, que altera o padrão respiratório criança, né? Exatamente. Poxa, quantas vezes a gente não vê nas aulas de faculdade também, nas residências, aquele quadro clássico, né? Por exemplo, você falou da diabetes, que é aquela diabetes descompensada, que leva a um quadro que a gente chama de cetoacidose diabética. E esse quadro de cetoacidose diabética, ela faz um tipo de respiração que a gente chama de respiração de Kussmaul, que é aquela inspiração profunda com uma expiração profunda. Aí a criança chega com aquela respiração um pouquinho mais rápida, aquela respiração mais inspira profundo, expira mais profundo. Aí chega no pronto-socorro, aquele médico desavisado, vai lá, escuta, uma criancinha que está com desconforto respiratório, vai lá ou fazer às vezes uma inalação, não tem o diagnóstico de diabetes também, né? Vez, a primeira crise, às vezes. E às vezes chega, vai lá fazer uma inalação, tal, alguma coisa, e não tinha nada de pulmonar. Era um negócio totalmente metabólico, diferente, que teve uma repercussão respiratória. Entendeu? Então, assim, são muitas coisas que pode levar a baixa oxigenação, a modificação do padrão respiratório. Então, é legal a gente discutir sobre isso aí, sobre como identificar os sinais de desconforto respiratório. Quando que a gente precisa ficar atento para levar uma criança para o pronto-socorro. Isso é muito bom, muito legal. E quais são os sinais de desconforto respiratório? Outro dia eu estava passando aí pelos Instagrams da vida, eu vi uma publicação que foi muito legal. É uma publicação que falava sobre pneumonia. O médico lá, o pediatra, ele falava assim, que quais os sinais que você acha que pode representar a pneumonia no seu filho, na sua criança, alguma coisa assim. Você pensa na pneumonia, o que você pensa assim numa pneumonia? As mães, a primeira coisa é tosse. Tosse e febre. Tosse e febre, deve ser pneumonia. Nem sempre. Um dos principais sinais que você tem assim, gravidade de pneumonia é o aumento da frequência respiratória. É a primeira coisa que a gente chama, o termo técnico, que é a taquipneia, que a criança respira mais rápido do que o normal. Lembrando que as crianças,
elas respiram mais rápido do que os adultos, né? Um bebezinho aí menor de 2 meses pode fazer até 60 respirações por minuto, enquanto nós adultos, os adolescentes, crianças mais velhas, fazem até 20 respirações por minuto. Então, assim, não pensem também, às vezes está assistindo o vídeo hoje aqui, olha para o bebezinho está respirando um pouquinho mais rápido, ele fala, nossa, meu filho está com pneumonia. Não, calma. Cada faixa etária, cada idade tem a sua frequência respiratória padronizada. Então, uma criança até uns 2 meses de vida vai respirar até 60 respirações por minuto. De 2 meses até 1 ano, vai respirar ali em torno de 50. De 1 a 4 anos, respira em torno ali de 40. Então, assim, é tudo de acordo com a faixa etária. Então, para a gente pensar num quadro de gravidade, é quando aquela criança respira mais rápido do que aquele normal para aquela idade que ela tem. Outra coisa muito importante para a gente ver também no desconforto respiratório, num quadro de pneumonia, alguma coisa do tipo, é o que a gente chama de uso de musculatura acessória. Como que funciona a respiração? Que isso é importante, é o que a mãe vai identificar em casa. Porque às Exatamente. vezes a mãe não tem essa habilidade de contar a respiração por minuto, né? Tanto que também é outra coisa para a gente não ficar daquele jeito bitolado. Deixe para contar a frequência respiratória quem está habituado a fazer isso. Porque a criança, além de ela respirar mais rápido que o normal, dependendo da idade, ela não tem uma frequência, não é uma respiração regular. Às vezes ela faz alguns períodos de uma respiração um pouquinho mais rápida, aí diminui um pouquinho, depois... Às vezes a mãe acaba assustando, Então, né? às vezes ela olha ali, vê aquele período que ela está respirando um pouquinho mais rápido e assusta e fala, nossa, está respirando mais rápido. Então, calma, deixe para contar a frequência respiratória quem está habituado a fazer isso. Agora, desconforto respiratório, isso a gente precisa saber em casa. Isso a gente precisa saber identificar quando que tem esse desconforto respiratório. Uso de musculatura acessória. Como que funciona a respiração? A respiração é uma coisa mecânica. A gente tem esse músculo que a gente chama de diafragma, que fica aqui na base do pulmão. Na inspiração, esse diafragma contrai e puxa aqui para baixo. Ele puxa aqui para baixo, o pulmão ele insufla e puxa o ar para dentro. Isso é uma respiração. O ato da inspiração é ativo. A gente contrai o diafragma, o ar entra e faz a oxigenação. Acabou de fazer a inspiração, o diafragma sozinho. A expiração é passiva. O diafragma ele vai relaxar, ele volta para cima, empurra o pulmão para cima e o gás carbônico sai para fora e faz a exalação do ar que não compete a gente, que o gás carbônico depois da troca toda. Isso é o músculo diafragma, um dos principais músculos nossos da respiração. Fora de período de doença, de pneumonia, é basicamente o músculo que a gente vai usar, diafragma. Quando você tem alguma patologia de pulmão, ou alguma obstrução, alguma coisa do tipo, que dificulte a troca gasosa, ou às vezes dificulte a contração do diafragma, ou às vezes dificulte o pulmão de encher de ar para fazer essa troca gasosa, o organismo começa a pensar, poxa, eu preciso trazer mais ar para o meu pulmão. Então eu tenho que puxar mais esse pulmão ainda para baixo, tenho que insuflar mais esse pulmão para conseguir vir mais ar para o pulmão. E a gente começa a usar todas as outras musculaturas. Quais são essas musculaturas? Os músculos intercostais, que são esses que tem entre as nossas costelas. Tudo isso vai fazer, quando a gente começa a respirar, que faz aquela força para respirar, você pode aparecer as costelinhas. Eu acho que tem até como a gente colocar um videozinho de um desconforto respiratório para a gente mostrar direitinho. Que quando a criança está com dificuldade para respirar, ela faz a força e não é só o diafragma que vai abaixar. Essa musculatura toda das costelinhas, ela vai entrar também. Então, uma coisa que você começa a reparar no seu filho, na criança que você está olhando ali, você começa a enxergar todas as costelas do bebê, na hora que ele está respirando, coisa que normalmente a gente não vê. Então, pode ter o que a gente chama de retração tiragem intercostal, que é quando começa a aparecer todas essas costelinhas enquanto a criança está respirando. Outra coisa, o diafragma, a gente tem uma coisa que a gente chama de retração subdiafragmática também. Você começa a ver que a barriguinha ela começa a ir para fora e o tórax começa a entrar. Então, é aquilo que a gente chama de... Começa a fazer o balancinho, é uma respiração, e você fala, poxa, a criança dá a impressão que ela está respirando com a barriga. De tanto que ela está forçando, a barriga acaba indo para fora, o tórax entra, por conta da pressão pressão negativa que faz lá dentro, né? E aí começa a fazer aquela tiragem subdiafragmática. Outra coisa que pode acontecer, retração de fúrcula, que é essa parte da nossa garganta aqui, a hora que a criança começa a respirar com muita dificuldade, começa a entrar muito, ela começa a afundar.
Isso é outra coisa de um sinal É legal agora a mãe que tem a sua criança lá do lado, dá uma olhadinha como o seu bebê está respirando. O normal. E você o já padrão vai normal. saber o normal. Não é normal aparecer costelinha, não é normal afundar aqui na garganta para respirar. Se tiver algum desses sinais que o doutor Eduardo está Tem mais um falando, sinal que você ia falar, o último, E? o batimento de asas, né? Batimento de Isso, asa de nariz, exato, que é outra coisa também. Porque, é assim, né, a gente sempre costuma falar, brincar, que quanto mais abre o nariz aqui, mais ar consegue entrar. Então, é uma das coisas que o organismo faz também. Então, tiragem intercostal, começa a aparecer todas as costelas, retração subdiafragmática, que começa a aparecer a barriguinha aí para fora, que o tórax começa a entrar, começa a ficar aparecendo aqui embaixo do tórax. A retração de fúrcula, que é quando aqui, e o batimento de asa de nariz, que a criança, conforme ela começa a respirar, você vê que o narizinho fica abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se você viu que sua criança está apresentando esses sinais, corra para o pronto-socorro. Vá para o pronto-socorro. Nós, pediatras, a gente sempre costuma falar, né? Gente, tenta evitar o pronto-socorro máximo, consulta Deixar em só pra ambulatório, emergências, só nas emergências. Isso é um tipo de emergência. Isso é um tipo de coisa que a gente precisa correr atrás para, como eu falei lá no começo, principal causa de parada cardíaca em criança, né, é quadro respiratório. Então não deixe que isso aconteça. É muito melhor e o prognóstico muito melhor para a criança a gente tratar um desconforto respiratório do que se isso evolui para uma parada cardíaca. A gente tem que tratar isso mais para por frente. isso que é importante prestar atenção na criança respirando em casa normal, porque o dia que ela estiver cansada, a mãe consegue, não, ele não respirava assim, ele está respirando diferente, está mostrando a costelinha, está afundando a barriguinha aqui, tá o narizinho O narizinho abrindo. está aqui, batendo. Não, aí tem que levar imediatamente para o pronto-socorro. Exato. E se for imediatamente para o pronto-socorro, já consegue controlar esses sintomas, né? Achar a causa. Sim. E dá para sim. você voltar com a sua criança para casa com a medicação de horário, tudo. Exato. Agora, se você chega lá na criança numa insuficiência respiratória mais avançada, às vezes acaba tendo que ficar internado para tomar uma medicação na veia, tudo. Fazer, às vezes, até ventilação, né? Aquelas que a gente chama de ventilação não invasiva, ventilação invasiva, que é quando às vezes precisa até entubar, dependendo do grau de desconforto Às vezes precisa respiratório ir que a pra uma criança UTI, tem. né? Porque, de novo, às vezes ela está num desconforto respiratório tão importante que o nível de oxigenação já não está legal. Mesmo que a gente coloque a máscarazinha, coloque oxigênio, às vezes não consegue saturar bem, não consegue manter um nível de oxigenação bom. Aí tem que entubar para justamente não deixar que falte oxigênio e evolua, de repente, para uma parada cardíaca, que é a pior coisa, o pior cenário que pode ter dentro de uma gravidade. E assim, falei muito disso tudo da pneumonia, mas é só com pneumonia que pode acontecer isso? De jeito nenhum. Desconforto respiratório é aquilo que a gente falou. Muitas coisas podem causar. Às vezes um quadro de asma, quando muitas crianças aí têm asma, bebê chiador, bronquiolite, às vezes essas bronquiolites da vida, principalmente na época do inverno, que aumenta muito os casos, aquelas crianças ficam super secretivas, com aquele nariz todo obstruído, congestionado, isso pode também gerar um desconforto respiratório. Tem alguns bebês que têm até desconforto respiratório por obstrução. Às vezes a mãe fica preocupada, mas aí só de um fato de fazer uma lavagem nasal já melhora, né? Exatamente. Então, às vezes, vale a pena fazer uma lavagem A nasal doutora Jaqueline falou a respeito de lavagem nasal com vocês aqui e legal tal. o vídeo dela. Eu acho que, assim, uma das... Lógico, lavagem nasal é todo dia que tem que fazer, sempre lavar o narizinho, tirar aquelas impurezas e tudo mais, mas frente a um quadro de resfriado, um quadro de bronquiolite, que a gente acumula muito, os bebezinhos acumulam muita secreção no nariz, é fundamental fazer a lavagem, justamente para impedir que evolua para um desconforto respiratório. Fazendo a lavagem, você tira toda aquela secreção e permite que o bebê respire direito. Na nossa respiração, o fluxo de ar ele tende a ser laminar. Ele tem que ir direitinho, passar, ir até o pulmão, voltar. Se a gente coloca muita secreção ali, a gente acaba... Duas coisas. Primeiro é que a gente obstrui, o ar não consegue passar direito. E aquele pouquinho de ar que passa, quando ele passa naquele monte de secreção, ele vai fazer um turbilhamento muito importante. Esse turbilhamento, toda hora que chega lá, ele aumenta muito a resistência de via aérea. Então a criança tem que ficar fazendo muito mais força para respirar. Entendeu? E esse esforço ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Eu costumava conversar quando eu pegava na UTI algumas crianças com desconforto respiratório importante, que às vezes a gente precisava evoluir para uma intubação, alguma coisa assim, que a gente conversava com a mãe assim, é uma analogia, né? A gente falou que tudo isso é musculatura. Para respirar, a gente usa musculatura. Imagina a gente andando de bicicleta. A gente começa a andar de bicicleta, pedalar, pedalar, pedalar. Uma hora nossa perna começa a ficar cansada.
Por mais que o nosso cérebro continue mandando estímulo para nossa perna, para a gente continuar pedalando, vai ter uma hora que esse músculo não vai responder mais, que ele vai chegar à fadiga. Mesma coisa com os músculos respiratórios. Se a gente deixa a criança ficar muito cansadona, muito tempo Ninguém cansada, percebe que essa criança está cansada se não e toma ela uma fica um atitude período rápida, longo, né? ela vai entrar numa insuficiência respiratória, numa falência respiratória. Vai entrar numa fadiga, esses músculos vão fadigar todos, ela para de respirar, parada respiratória. Parada respiratória, evolui para uma parada cardíaca. Cenário que a gente não quer ver de jeito nenhum. Então, muito importante. Tem que saber esses sinais aí. Temos que reconhecer precocemente para poder levar a criança para o pronto-socorro. Tomar a conduta o quanto antes. Maravilha. Então, mamães, era isso. A gente queria deixar esse sinal de alerta para vocês. Vai olhar o seu filho agora, dá uma avaliada ele dormindo, como que é a respiração normal, como que é a barriguinha, o narizinho. E se ficou na dúvida, volta lá na parte do vídeo que a gente mostra a barriguinha do bebê, quando tá cansadinho e tudo. As costelinhas aparecendo, todos os sinais que a gente falou aí. Muito obrigada, doutor Eduardo, mais uma vez. Eu que agradeço o convite mais uma vez. E você é muito bem-vindo aqui. Vamos gravar Obrigado. mais vídeos. Muito obrigado. Se você Vamos ainda sim. não se inscreveu no nosso canal, mamãe, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, encaminha para umas mães que acabaram de ganhar bebê, que tem criança em casa. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.